Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nesse último trimestre, né, irmãos, do ano de 2023, a revista que tem por título Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E hoje vamos falar acerca da lição de número 4, que tem por título Missões Transculturais no Novo Testamento. Amados irmãos, para essa lição, o texto áureo está no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 3, versículo de número 16. O texto áureo, né, da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A verdade prática diz assim: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Amados irmãos, a leitura bíblica está em dois trechos da Bíblia Sagrada. Primeiro, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 61, versículos 1 e 2, que diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Também, querido, no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 4, versículos de 17 ao 20, que diz assim: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e, quando abriu o livro, achou o lugar em que está escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Queridos irmãos, os objetivos dessa lição é revelar o Deus missionário no Novo Testamento, mostrar as missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos, e também enfatizar a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Meus amados e queridos irmãos, antes de começar a lição, nós podemos refletir um pouco no fato de o caráter missionário e central no cristianismo primitivo, conforme a gente pode ver no livro dos Atos dos Apóstolos e também nas cartas apostólicas. Então, nós podemos ver claramente que o cristianismo da igreja primitiva focava a obra missionária, né? Tinha por título principal, por tema, né, central, digamos assim, a proclamação das boas novas de salvação a todo mundo, né? Em todas as partes da terra. Desse modo, o Novo Testamento, nós podemos dizer que ele é um livro missionário, tanto no discurso como no conteúdo e também no propósito, né? E esse entendimento do fundamento missionário da igreja primitiva, que claramente nós vamos encontrar quando começamos a estudar sobre a igreja primitiva, ele deve nos estimular a exercermos cada vez mais a vocação missionária na atualidade, né? Então, queridos irmãos, baseado nisso, nós podemos dizer que no Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele foi o primeiro missionário enviado por Deus. Agora, essa semana,
uma das irmãs, né, da nossa igreja, ela me fez a seguinte pergunta. Ela disse assim: pastor, quem foi o primeiro missionário? Foi Jesus ou foi João? E aí eu disse para ela o seguinte, eu disse: olha, minha irmã, a gente pode analisar de duas maneiras. Se você for olhar no sentido espiritual, o primeiro missionário da história, indiscutivelmente, foi Jesus Cristo. No sentido espiritual, não é? Foi Jesus Cristo, foi quem, digamos, o fundador e o grande estimulador da obra missionária na face da terra, e a gente pode ver isso claramente na Bíblia Sagrada. No sentido prático, no sentido, assim, depois de Jesus, não é? Foi João. Então, observando em termos da Bíblia Sagrada, o primeiro foi Jesus, não é? O primeiro missionário a ser enviado foi Jesus, assim como Jesus também foi o primeiro médico, primeiro advogado, primeiro juiz, não é? Então, Jesus foi o precursor de toda boa obra. Então, pelo fato de ter sido enviado por Deus, Jesus ele trouxe consigo, não é? Juntamente com ele, veio o plano para o resgate da humanidade, que envolve todos os seus seguidores. Então, Jesus disse aos apóstolos, não é? Aos discípulos, quais ele comissionou como apóstolos. Ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Né? Está registrado lá no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 4 e no versículo de número 19. Então, por esse motivo é que nós podemos afirmar, né, que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário, do início ao fim, tá certo? Onde os evangelhos, né, o livro dos Atos dos Apóstolos, as cartas e o livro do Apocalipse também são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário, tá certo? Todos os livros são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário. Primeira coisa, vamos analisar aqui o contexto missiológico judaico do Novo Testamento. Então, quando olhamos para o Novo, quando começamos a estudar missões a fundo, nós vamos observar que a história ela nos mostra que os judeus, mesmo após o cativeiro babilônico, eles não conseguiram assimilar a ideia da universalidade, digamos assim, do evangelho. Essa universalidade, como o próprio nome já diz, ela contemplaria todos os povos, não é? Então, no lugar disso, né, o judaísmo da Palestina, ela exigia que os pagãos fossem assimilados à comunhão judaica e empreendiam todos os esforços para alcançar essa mudança. Então, os judeus, nessa época da Palestina, eles não tinham aquela visão, aquela máxima de que missionário não prega cultura, missionário prega a palavra. No lugar disso, eles exigiam que as pessoas se assimilassem a eles, né, para poder eles receberem a mensagem de salvação. Já a comunidade judaica que estava fora da Palestina, ela enfatizava o monoteísmo, né? Então, ambos, eles espiritualizaram a prática religiosa e censuravam a vida decadente do mundo gentílico, não é? Porém, sua mensagem era, em grande parte, digamos assim, autossotérica, isto é, a pessoa podia salvar-se a si mesmo. Então, esse exclusivismo etimológico, missional do judaísmo, ele pode ser bem exemplificado na parábola do fariseu e do publicano. E na parábola da ovelha perdida, onde esses religiosos, eles são representados pelos 99 justos que não precisam de arrependimento, né? Conforme Lucas 15 e 7. E o filho mais velho, né, que ficou insatisfeito, evocando a autojustificação, lá em Lucas capítulo 15, dos versículos de número 28 ao 30. Né? É chocante essa passagem, porque, inclusive, o filho mais velho termina a história sem salvação, sem a gente saber para onde ele foi.
né? Você vê que o mais novo se arrepende, volta para a casa do pai e recebe veste nova e tal, e o mais velho se recusou a entrar na casa do pai com o mais novo lá. E a história termina aí, sem arrependimento, sem a gente saber de fato para onde ele foi. Segundo, é que nós podemos entender a metodologia missionária do Novo Testamento. Então, enquanto o Antigo Testamento ele sustentava o método missiológico centrípeto, não é? Ou seja, Israel, ao viver uma vida na presença de Deus, experimentando a totalidade de suas bênçãos, as nações que estavam em volta, elas seriam despertadas e atraídas, né, como imã para Jerusalém e para o Senhor. Então, o exemplo de Israel funcionava como imã para as demais nações. Já no Novo Testamento, no Antigo Testamento, a gente tem um modelo centrípeto. Né? No Novo Testamento, nós temos o método missiológico centrífugo. É bem diferente, não é? Onde a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi comprada pelo sangue de Jesus e recebe dele a grande comissão de ir às nações, levando a mensagem do reino, não é, a toda a criatura. Então ela é designada como testemunha, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com a finalidade de proclamar as virtudes daqueles que chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, no Antigo Testamento, no modelo centrípeto, não é importante entender isso, as nações vinham até Israel. No modelo centrífugo, não é? Israel, que no caso agora é a igreja, não é? A igreja está comissionada para pregar as boas novas, a igreja vai até as pessoas. Então, o Novo Testamento nós temos como livro mundial das missões. Né? Com base nisso, a gente pode analisar agora o Novo Testamento como livro mundial das missões. Então, nesse sentido, nós vamos ver que do início ao fim, o Novo Testamento é um livro de missões, tá certo? Não tem como fugir disso, e essa é a grande verdade. O Novo Testamento é um livro mundial de missões. Então, ele deve sua existência ao trabalho missionário das igrejas cristãs, primitivas, judaicas e gregas. Então, esse livro é mais a teologia em ação do que uma teologia em razão e conceito. Então, ele é, em sua totalidade, uma teologia missionária, teologia de um grupo de missionários e uma teologia em movimento missionário. Então, nesse sentido, nós vamos ver que Jesus ele foi o primeiro missionário do Novo Testamento. Então, como já comentamos, o início do ministério de Jesus, ele caracterizou-se, né, o ministério de Cristo, pela ênfase de que o reino de Deus é para todos os povos. Então, quando Jesus pregou na Galileia, né, em suas pregações, ele fez referência favorável ao ministério do profeta Elias, para com a viúva de Sarepta, não é? Bem como a bênção, não é oferecida a Naamã, o sírio. Então, não é de estranhar que a simples menção desses contatos transculturais, ele tem sido a razão de Jesus ter sido expulso da cidade. Jesus ministrava aos estrangeiros, como, por exemplo, a mulher samaritana, a mulher sírio-fenícia, não é? Ele elogiou a fé do centurião, e seu ensino, o ensino de Jesus Cristo, ele geralmente enfatizava o interesse de alcançar o mundo. Não é? Jesus falou sobre ser pastor de ovelhas de outro aprisco, lá em João 10 e 16. Então, na parábola dos arrendatários da vinha, um ponto alto, não é, dos ensinos de Jesus nos evangelhos sinóticos, ele faz referência aos outros lavradores que deverão receber a vinha. Então, a parábola do banquete do casamento,
da mesma maneira, ele menciona os estrangeiros, não é, a quem Deus iria favorecer. Então, Jesus ele vence a barreira transcultural em pelo menos 6 episódios que poderíamos citar agora do seu ministério, 3 com samaritanos e 3 com gentios. Então, a gente tem Jesus aí como grande precursor das missões no Novo Testamento, ou, não é, o primeiro missionário do Novo Testamento, tá certo? Primeiro e o sumo, digamos assim. Então, a mulher samaritana, lá em João, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 42. Então, nessa abordagem, ele rapidamente a conduziu de um tema superficial a uma reflexão de seu estado moral e de suas práticas religiosas. E ele demonstra de modo inequívoco, ou seja, de modo indiscutível, o seu interesse na samaritana como pessoa. Tá certo? Então, em outra ocasião, ele não interagiu diretamente com os samaritanos. Contudo, a sua reação à hostilidade deles, ela é muito instrutiva. Você observa que ele não repreende os samaritanos por falta de hospitalidade, e sim aos mal orientados discípulos. Então, de modo sugestivo, Jesus registra a parábola de Jesus sobre o bom samaritano. Então, Jesus não apenas enfrentou a rejeição transcultural, como também mais tarde ele foi capaz de reagir a ela de forma generosa. Outra questão, o leproso samaritano, lá de Lucas 17, do 11 ao 19. Então, o fato do leproso samaritano ter voltado para agradecer, lá no versículo 16, ele expõe a universalidade da graça de Deus, né? Isso que é muito profundo e é muito interessante. Então, o exercício poderoso da fé não estava de maneira alguma limitado a uma única cultura. Você observa Jesus rompendo as barreiras culturais e pregando a palavra de fato a toda criatura. Também o centurião romano, lá de Mateus 8, né, do 5 ao 13. Então, quando o centurião mandou chamar Jesus, ele contou sobre o seu servo que estava doente. Jesus, ele pôs-se a caminho, né, e ao que parece, teria entrado em sua casa. Né? O interesse primordial, principal de Jesus estava ali na pessoa necessitada de ajuda. Né? Ele não estava se importando com o contexto cultural, mas na necessidade de ajuda que aquela pessoa estava passando. Outro exemplo é a mulher cananeia, lá de Mateus capítulo 15, do versículo 21 a 28. Então, nesse caso da mulher cananeia, Jesus, no caso, não atende prontamente a mulher cananeia. Contudo, por reconhecer a fé e a humildade, ele concede o que desejava, apesar da resistência dos seus discípulos. Então, ao se comportar dessa maneira, Jesus ele rompe com o costume da época, não é? Ao estender suas bênçãos a representantes de outras culturas. Então, a gente vê aqui, novamente, as barreiras culturais sendo transpostas. E eu poderia citar as questões culturais, mas eu estou fazendo questão de citar barreiras culturais, não é? Também com André e Filipe, trouxeram gregos até Jesus. Então, esse fato aqui, ele parece implicar o reconhecimento de que o ministério de Jesus alcançara seu ápice. Não é? Poucos dias depois, uma missão cuja abrangência chegaria a todos os povos haveria de ser revelada, conforme João, capítulo 12, versículos 19 e versículos de número 22. Também os discípulos de Jesus, né? Então, os evangelhos, eles relatam poucas declarações dos apóstolos, não é? Aqueles eram observadores, seguidores, aprendizes, não é? Discípulos de Jesus. Então, para conhecer a sua mente e aprender sua teologia, nós devemos ouvi-los, não é? Ouvir falar e ler seus escritos. Então, nossas fontes principais são
o livro dos Atos dos Apóstolos e as epístolas que foram escritas pelos apóstolos. Não é? A grande linha divisória na vida dos 12 é o Pentecostes, tá certo? A linha divisória das missões evangélicas. Então, nós temos ali, a partir do dia de Pentecostes, nós temos o ministério, digamos assim, missionário dos apóstolos na prática, em ação, né, na prática. Então, aqui a gente trouxe eu trouxe aqui um mandato missionário dos evangelhos. Então, segue aqui um quadro, nesse quadro está sintetizado, ou seja, resumido, a visão da grande comissão, né? A visão global da grande comissão nos evangelhos. Então, eu tenho aqui algumas referências, tipo ênfase, objetivo, capacitação, extensão, mensagem e credencial. Muito interessante. Eu tenho aqui Mateus, né, na primeira coluna, Marcos, Lucas e João, e também o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, primeiro, a ênfase, né? Em Mateus, eu tenho Mateus 28, né, do 18 ao 20, de Marcos, Marcos 16, do 15 ao 20, de Lucas, Lucas 24, do 46 ao 49, em João, João 20, versículos 21 e 22, em Atos, Atos 1 e 8, não é? Então, primeiro eu tenho a ênfase. Em Mateus, a ênfase é o propósito de missões. Em Marcos, é o modo de fazer missões. Em Lucas, a mensagem de missões. Em João, a motivação e o exemplo de missões. E em Atos, a autoridade de Jesus. Como objetivo, em Mateus, o objetivo é fazer discípulos, não é? Portanto, ir e fazer discípulos. Em Marcos, é pregar, anunciar. Em Lucas, é pregar e testemunhar. E em Atos dos Apóstolos, é ser testemunhas. Também a capacitação, não é? Em Mateus, a capacitação está claramente na presença de Cristo. Em Lucas, a promessa do Pai. Em João, a capacitação do Espírito Santo. E em Atos dos Apóstolos, a autoridade do Espírito Santo. A extensão, em Mateus, todas as nações. Em Marcos, todo mundo e toda criatura. Em Lucas, todas as nações. E em Atos dos Apóstolos, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A mensagem de Mateus, nesse caso, se destaca, guardar o que Cristo ordenou. Em Marcos, o Evangelho. Em Lucas, o arrependimento para a remissão dos pecados. E em Atos dos Apóstolos, os testemunhos da obra de Jesus. E por último, a credencial, não é? Em Mateus, a autoridade universal de Cristo, não é? Em Marcos, o nome de Jesus operando sinais. Em Lucas, o nome de Jesus. E em João, ser enviado por Cristo, tal como ele foi enviado pelo Pai. Tá certo, irmãos? Muito interessante essa síntese aqui, esse quadro expositivo, não é, sobre a visão da grande comissão nos evangelhos do Senhor Jesus. Agora nós temos o Deus missionário que se revela no Novo Testamento, né? Então a Bíblia, ela nos mostra um Deus missionário, né? Como já mencionei aqui para os irmãos, a Bíblia Sagrada do Gênesis, do livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, é um conjunto de livros eminentemente o que é missionário, não é? Por quê? Porque sua inspiração emana de um Deus missionário, não é? Aquele que envia. Então, João 20, 21 está escrito lá, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. No Antigo Testamento, Israel foi um instrumento usado, não é, para alcançar o objetivo divino, mas Israel, infelizmente, não alcançou. No Novo Testamento, né, Deus passou a usar a igreja. Deus comissionou a igreja, digamos assim, para cumprir esse propósito, mostrando ao mundo, não é, o seu grande e sublime amor. Então, no Novo Testamento, como perspectiva do Novo Testamento, nós podemos entender e falar e anunciar que o ensino do Novo Testamento, ele é um ensino totalmente missionário. Então, pelo fato do povo de Israel ter falhado
no seu propósito missionário, Deus organizou um novo povo, não é? Que é a Igreja de Cristo, somos nós, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano, tá certo? Então, para isso que o nosso Senhor, não é? Para isso que o nosso Senhor, Filho unigênito de Deus, foi enviado ao mundo, não é? Fazendo-se dessa maneira o missionário por excelência, né? Uma vez que ele veio ali levar à frente o propósito universal de Deus de redimir o ser humano. Então, não é por acaso que o missionário escocês David Livingstone disse: Deus tinha um único filho e fez desse filho um missionário. Né, irmãos? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor, que esse amor nos alcançou. Então, a igreja, sim, ela é a luz dessa revelação. Não é? Então, a luz da revelação bíblica de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento. A igreja, ela tem a igreja de Cristo, não é? A igreja que Jesus vem buscar para levar para o céu. A igreja de Cristo, também conhecida como igreja universal ou igreja invisível, não é? Também a igreja de Cristo, ela tem uma tarefa ainda inacabada, que é a tarefa de anunciar o evangelho a toda criatura, conforme Mateus 28:19. Portanto, ide, fazer discípulo de todas as nações, é o que está escrito lá, tá certo? Então, essa tarefa da igreja, ela começou com Deus, tá certo? Que enviou Jesus com esse objetivo, com essa missão, e foi transmitida para a igreja no Novo Testamento. E atualmente perdura, não é, irmãos? Com a missão primeira da igreja na atualidade, que é dar continuidade à obra redentora de Deus na humanidade. Tá certo? Então, nós temos aqui também as missões nos evangelhos e no livro dos Atos dos Apóstolos. Eu já mostrei uma síntese, mas nos evangelhos, não é? E de acordo com os evangelhos, Jesus, ele é indiscutivelmente o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agenda missionária, não é? Digamos assim, uma agenda missionária. Então, o ministério de Jesus foi marcado inteiramente por ações missionárias, não é? Demonstrando muito amor e compaixão enquanto anunciava a mensagem de salvação para todas as pessoas. Então, essa natureza missionária, ela pode ser vista também na formação dos evangelhos, né? À medida que eles foram produzidos sob a inspiração do Espírito Santo, para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. E não somente isso, né? Cada um dos evangelhos é concluído com o mandato da grande comissão. Você observar, cada um deles, ele conclui. Por exemplo, Mateus, ele claramente, né, digamos que, Mateus e Marcos, eles estejam bem claros. Mateus começa com portanto, não é? Portanto, ide e fazer discípulo de todas as nações. Então, você vê que todos os evangelhos, Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 ou João 20, eles concluem com o mandato da grande comissão. Então, daí a gente pode ver a natureza missionária deles, tá certo? Mostra de onde Jesus veio, quem Jesus é, as suas obras e, por último, a grande comissão, ou seja, a ordenança a toda a igreja de pregar o evangelho a toda criatura. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós podemos destacar aqui os missionários Filipe e Pedro, né? Então, na igreja cristã, os primeiros missionários e líderes, os primeiros cristãos, digamos assim, né? Os primeiros cristãos e líderes, eles tinham a missão de propagarem a salvação a todos os povos e em todos os tempos. Então, nesse sentido, dentro dessa missão, nós temos que Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, não é? Enviado para a estrada de Gaza,
né, antiga região dos filisteus, onde encontrou um eunuco, né, alto oficial da rainha Candace dos etíopes. Então, o texto é um texto muito bonito, é um clássico da obra missionária de quem estuda missões, onde depois de ter anunciado o evangelho, batizou o etíope, né, o eunuco, nas águas. Está lá em Atos, capítulo 8, dos versículos 26 a 39. E outro episódio muito importante foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que para Deus todos os seres humanos são alvos do amor divino, né? E aqui ele deixa claro que sua mensagem ela é dirigida a todas as pessoas, independentemente da sua nacionalidade, tá certo? Todas as pessoas aqui, elas são alvos, digamos assim, do amor. Digamos assim, não, é verdade, elas são alvos do amor de Deus. Glória a Deus por isso. No livro dos Atos também podemos destacar os missionários, né? O apóstolo Paulo e Barnabé. Então, o apóstolo Paulo, como nós já sabemos, de perseguidor dos cristãos, tornou-se o apóstolo dos gentios, né? De perseguidor passou a ser perseguido, é assim como o que a gente fala comumente. Então, em Atos dos Apóstolos, nós vemos que, através do ministério do apóstolo Paulo, a primeira igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidas naquela época. Só abrindo um parêntese aqui, parece uma coisa óbvia, né? Mas já ouvi essa dúvida em 2 locais, que eu fui, uma que eu fui assistir a aula da escola dominical e outro que eu fui dar aula, onde as pessoas citavam Brasil. Então, lembrando que na época do apóstolo Paulo, o Brasil não tinha sido descoberto ainda. Né, irmão? A configuração do mundo, das nações mundiais, era diferente da configuração que nós temos hoje. O Brasil só foi descoberto no ano de 1500, é o que a gente aprende lá na 5ª série, não é? Quando as caravelas portuguesas atracaram no litoral brasileiro. Então, nesse contexto, né, só uma observação que parece simplória, mas acreditem, a dúvida de muita gente. Então, nesse contexto, nós temos também, primeiro, o apóstolo Paulo, não é? Através do seu ministério, a igreja alcançando todos os povos, culturas e nações daquela época, e também temos Barnabé, não é? Que após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia para pastorear, não é? Os que se converteram por meio da pregação dos dispersos de Jerusalém pela perseguição, ele foi enviado pela igreja em Antioquia, juntamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo para o campo missionário. Então, nós podemos afirmar que em Antioquia estava a primeira igreja missionária de natureza gentílica, né? Estava lá a primeira igreja missionária de natureza gentílica. E por último, aqui eu posso falar para os irmãos da missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Primeiro, nas cartas paulinas, não é? Nas cartas paulinas, nós temos ali o apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como um missionário. Então, o objetivo missionário do apóstolo Paulo era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele implantava. Então, um exemplo é na carta aos Romanos, que é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo da salvação são ensinados. Na carta, por exemplo, aos Efésios, traz a unidade da igreja a partir da queda do muro da separação entre judeus e gentios por meio de Jesus Cristo. E nas cartas a Timóteo e a Tito, não é? Elas lidam especificamente com qualificações para a vocação de novos líderes das igrejas plantadas, como dirigir os assuntos de uma igreja local. Nas cartas gerais, não é? Cartas ou epístolas gerais, elas dão um forte testemunho sobre missões, como, por exemplo, aí a carta aos Hebreus, ela demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança,
enfatizando a nova como melhor, não é? A qual, uma vez aceita, a missão de Deus nos leva para o centro da vontade de Deus, para realizar a sua vontade como lhe agrada. A carta a Tiago também, não é? Ela contém a sabedoria prática para viver o evangelho de Cristo. E as cartas de Pedro, que elas asseguram a nossa posição de povo de Deus e a esperança viva da vinda do Senhor Jesus. E também, por fim, aí, o Apocalipse, não é, irmãos? O livro da revelação dos últimos acontecimentos. E nesse livro, o Senhor Jesus, ele revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada, não é? E o destino de toda a raça humana. Então, aqui, as 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3, elas devem ser vistas como igrejas missionárias. Então, assim, nós temos o apóstolo João, né? Ele relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Glória a Deus por isso. Queridos irmãos, nós podemos, então, concluir, todos nós, observando o contexto rico e missionário dessa lição, não é? É que o Novo Testamento, ele mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime, grande tarefa missionária. Né? E para isso ele enviou o seu único filho, né? Que com preço de sangue pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então, constituindo-os seus cooperadores na obra da redenção de toda a criação decaída e prisioneira de Satanás. Então, se missões nascem no coração de Deus, claramente as missões elas estão no coração daquele que ama a obra missionária. Não é, irmãos? Glória a Deus por isso. O Novo Testamento ele traz a continuidade do desenvolvimento da história da salvação, né, culminada na encarnação do Verbo, que é Jesus, né, o primeiro missionário da nova aliança. Então, nós aprendemos que o nosso Senhor, ele separou 12 discípulos, os quais ele comissionou como apóstolos, né, ensinando-os, treinando e enviando eles para levar as boas novas a todos os povos. Então, a igreja que nasce em Atos capítulo 2, ela expande suas atividades a partir de Jerusalém, Judeia, Samaria e, por fim, então, ela chega aos confins da terra. Glória a Deus, que grande lição, né, irmãos? Que grande aprendizado, que coisa maravilhosa a lição dessa semana, mais uma vez. Que assunto maravilhoso para ser tratado e refletido com a igreja do Senhor. Queridos irmãos, que a chama missionária arda em nosso coração após essa lição. Que você tenha uma excelente aula. Não esqueça, irmãos, de ir para a escola dominical domingo feliz, disposto a aprender. Você, professor, prepare o melhor, leve mapa, leve recursos, mostre para os seus alunos, não é, o mundo antigo, onde o apóstolo Paulo pregou, onde Jesus andou, tem mapas aí de sobra, né, irmãos, mostrando prontos, na internet, inclusive, pode ser pego a imagem mostrada na sala de aula e torna a aula uma coisa maravilhosa, uma coisa feliz, não é, participativa, dinâmica, e você que é aluno vá com alegria e com o coração rasgado e disposto a aprender. Tá certo, queridos? Deus abençoe. Se Jesus não voltar, próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 5. Um forte abraço a todos e uma excelente aula na presença do Senhor Jesus. A paz do Senhor, queridos.